Começar com uma aulinha maravilhosa. Aula passada a gente falou sobre o que é vida, falou sobre água, falou sobre sais minerais e a gente vai hoje começar com carboidratos, lipídios e proteínas, certo? São aulas bem complexas. Na verdade, na apostila de vocês era para ser carboidrato, lipídio, proteína, vitamina e ácido nucleico. Só que 5 coisas em uma aula, em 2 aulas, eu não consigo dar e vocês com certeza ficariam muito em dúvida na hora de entender. Então, vamos tentar ver esses 3 e mais alguma coisa, tá certo? Devagar, para a gente conseguir ir acompanhando o conteúdo de biologia. Para quem não me conhece, meu nome é Davi, certo? Sou professor de biologia e vamos lá, vamos iniciar, certo? Aula passada eu comentei com vocês sobre alguma necessidade nutricional que a gente acaba tendo, né? Tanto para a água quanto para sais minerais, a gente precisa do consumo deles diariamente para que a gente consiga regular o nosso metabolismo, certo? Só que dentre outras coisas que a gente precisa muito, estão os macronutrientes. O que são esses macronutrientes? Boa tarde. Pode entrar. O que são esses macronutrientes? Tá vendo? Peraí. Macro significa grande. Nutriente significa alguma coisa que a gente precisa se alimentar. É e não é. Macro aqui não significa grande em si. Significam que são aqueles nutrientes que você precisa em maior quantidade. São os nutrientes que você precisa de mais no dia a dia para conseguir sobreviver bem, certo? Quem são esses nutrientes? Primeiro, carboidratos. Segundo, lipídios. Terceiro, proteínas. Davi, tem mais algum macronutriente? Não. Tem mais algum que você precisa em maior quantidade que tu não citou? Não. Só são esses 3, certo? São essas as macrosubstâncias, os macronutrientes. Vocês podem considerar de qualquer forma, mas esses aqui são os que vocês precisam em maior quantidade. Aí que está o problema. Algumas provas não vão te cobrar carboidratos com esse nome. Não vão te cobrar carboidratos em específico com esse nome. Pode aparecer lá na sua prova glicídio. Certo? Pode ser com I ou com E. Tanto faz. Deixa eu botar com I, que pode aparecer mais com I. Glicídios. Certo? Algumas provas não vão te cobrar o nome proteínas. Pode cobrar lá como peptídeos. Ou polipeptídeos, ou cadeia polipeptídica, certo? Conhecer esses nomes é fundamental para vocês. E conhecer a função de cada um deles também é fundamental para vocês, certo? Então, esses macronutrientes, certo? Eles são compostos por outras estruturas. Aí que vem uma grande diferenciação na biologia. Uma coisa chamada polímero e a outra chamada monômero. Já ouviram falar nessas palavras? Monômero. Polímero e monômero. Foi criado um polímero de carbono que consegue auxiliar em tratamentos do câncer, não sei, certo? A gente sempre vai falar de polímero, monômero às vezes, mas o que são essas estruturas? Tá dando para enxergar ou minha letra que tá meio confusa? Tá. É a letra mesmo? Se não tiver dando para enxergar alguma coisa, você vai me pedir, certo? Você vai perguntar. O que são essas coisas, os polímeros e os monômeros? Polímero é sempre a substância grande, certo? O polímero é feito da união de vários monômeros. Presta atenção. Se eu tenho aqui desse lado uma proteína, vamos supor a melanina, certo? A proteína ela é composta pelo quê? Pela união de vários aminoácidos. Se eu unir vários aminoácidos, eu tenho uma proteína. Então, o monômero é a composição do polímero. Beleza? Se eu vou formar um lipídio. Lipídio é o polímero, digamos assim. O que é que eu vou precisar unir? Ácidos. Mais um carboidrato, um polissacarídeo. Polissacarídeo. Eu vou precisar de quê para formar ele? Um monossacarídeo. E assim sucessivamente. Vou precisar também para DNA ou RNA
de umas coisinhas chamadas nucleotídeos, certo? A vida de vocês consiste em formar proteína, quebrar as proteínas em aminoácidos. Usar esses aminoácidos para formar novas proteínas. Eu até comento algumas vezes nas minhas aulas que o pessoal hoje em dia está tomando muito colágeno, né? Quando a pessoa toma um colágeno puro, só o colágeno mesmo, um colágeno que não é hidrolisado, certo? Ela está comendo o quê? Uma proteína. Quando o colágeno chegar no seu estômago, ele vai virar o quê? Quem me garante que eu vou voltar a usar esse aminoácido para formar uma proteína? Ninguém. É mais fácil você usar um colágeno hidrolisado, que ele vem com uma preparação, no seu estômago, ele vai perder esse hidrolisado e vai ficar só colágeno, e você absorve. Entendeu? Porque se for só colágeno puro, você vai degradar ele em aminoácidos. E isso é uma perda, é um fator que não vai te favorecer. Você está comprando uma coisa e você não vai estar utilizando basicamente no seu corpo, certo? Então, esses macronutrientes são fundamentais que vocês conheçam o que são eles, aqui no caso, e quem formam, tá certo? Quem vai formar eles. Até aqui de boa? Tudo tranquilo? Então, agora a gente começa. Primeiramente, nossos queridos amigos, carboidratos, certo? Também conhecidos por todos nós como glicídios. Beleza. O que são esses carboidratos? Pega um nome. Carbo vem de quê? Da ideia de quê? Carbono. Hidrato. Água. Então, basicamente, o que eu tenho aqui é uma molécula de carbono mais H2O. Davi, vai ter enxofre? Não. Sal mineral? Não. Vai ter nitrogênio? De jeito nenhum, nunca. Carboidrato, o nome já está falando, é um carbono hidratado. São moléculas compostas da união de carbono e água. Davi, quais são as funções? Primeira, energética. Segunda função, estrutural. Pode ter alguma outra? Acabou aqui. Ou ela é energética, ou ela é estrutural. Como assim o negócio da temperatura? Quem regula a nossa temperatura são os lipídios. Carboidratos não, certo? Vamos lá. É energia ou estrutura? Por exemplo, no seu corpo, a gente tem uma coisa maravilhosa chamada glicogênio, certo? Glicogênio é fundamental para o seu corpo. Glicogênio é uma reserva energética. Simples, certo? No seu corpo, no seu DNA, a gente tem uma pentose que forma os nucleotídeos. A pentose está com função estrutural. Eu vou mostrar cada uma delas, tá certo? Então, ou tem função energética, ou tem função estrutural. Somente só. Sempre eles vão ser classificados, tá certo? De acordo com o seu tamanho, podendo ser monossacarídeo, oligosacarídeo ou polissacarídeo. Como assim, Davi? Os mais fundamentais de todos, tá certo? São esses caras aqui, os monossacarídeos. Você precisa conhecer esses caras. Por quê? A união de monossacarídeos eu formo um oligo. A união de vários monossacarídeos em grande quantidade eu formo um óleo, certo? Sempre o que você vai precisar conhecer, principalmente, é esse monossacarídeo aqui, que eles são os mais fundamentais, certo? Dentre a nossa necessidade, tá certo? A gente tem uma alimentação de carboidratos. É obrigatório que você se alimente de carboidratos. Sabe por quê? Porque em torno de 60% a 70% da energia que você gasta no dia vem de onde? Obrigatório, certo? 60% a 80% da energia que você gasta no dia. É muita coisa, certo? Agora, se o corpo não tem carboidrato, ele vai queimar o quê? Lipídio. Se o corpo não tem lipídio, ele queima o quê? As proteínas, certo? Essa é a ordem energética do seu corpo. Se você quer emagrecer, a dieta que uma nutricionista vai passar para você é específica para você e ela vai ser uma dieta pobre em
Carboidratos. Porque se você não tiver grande quantidade de carboidrato, você começa a degradar lipídios. E assim você emagrece, certo? Não pode ser uma dieta tão pobre em carboidrato que você tenha que degradar proteína. Porque degradar proteína já configura desnutrição, certo? Já perde massa muscular, já perde massa corpórea, e isso não é bom, certo? Tem uma quarta forma de você obter energia, que é quebrando DNA e RNA. Mas você precisa estar morto. É obrigatório que você esteja morto para que você quebre DNA e RNA e obtenha energia, certo? Então, até aqui, de boa? Pronto, são aqueles que você precisa se alimentar em maior quantidade. Só são esses três. Todo dia você tem que comer aquele arrozinho, certo? Com aquele feijão ou uma proteína vegetal ou animal, é obrigatório, certo? E um lipídio para poder fazer o equilíbrio entre os dois. É obrigatório que você coma todos esses. Certo? Todo dia você vai comer esses caras. Então, das funções energéticas e estruturais deles, a gente vai ver cada uma quando a gente for ver os monossacarídeos, oligosacarídeos ou polissacarídeos. Até aqui, alguma dúvida? Não? De boa? Tá tranquilo? Então, vamos seguindo. Eu vou puxar bem para cá, porque monossacarídeo não é tanta coisa assim. Então, ó, vamos lá. Monossacarídeos. Quem são esses caras? São moléculas simples. Presta atenção, gente. Por favor. Todo monossacarídeo é considerado molécula simples, certo? Por quê, Davi? Elas são moléculas que não dependem muito de interação entre umas e outras, certo? Ela sozinha tem uma função. Se ela se ligar com outra, ela forma um oligo, certo? Ela é bem simples por causa disso. Para quebrar ela, é um pouco mais fácil, certo? Não tem uma degradação tão demorada assim. São solúveis em água ou não? São perfeitamente solúveis em H2O. Aí, vamos ver. Tem sabor doce ou não? Todas têm sabor adocicado, certo? Vão possuir sempre de 3 a 7 carbonos. Para saber o nome desses caras, tá certo? Eu vou sempre acrescentar ao número de carbonos o sufixo ose. Como assim, Davi? Se tem 3, é uma triose. 4, tetrose. 5, pentose. 6, hexose. 7, heptose. Quem você precisa conhecer obrigatoriamente? Não pode sair dessa aula sem conhecer. Pentose, 5 carbonos. Exatamente. E hexoses, 6 carbonos. São as obrigatórias. Você não pode sair dessa aula sem conhecer pentoses e hexoses. Beleza? Até aqui, tranquilo, né? Então, vamos lá. Esses caras, para vocês terem uma ideia, se eu me alimentar... Pode entrar. Se eu me alimentar de um carboidrato simples, de um monossacarídeo, no meu dia a dia, tá certo? Quanto tempo vocês acham que ele demora a ser quebrado no meu corpo? A ser utilizado como energia? 15 minutos. Esse cara aqui, para ser quebrado no nosso corpo, leva 15 minutos. É rápido. Sabe aquele açúcar que você coloca glicose? Aquele suco que você coloca glicose, toma e tal. 15 minutinhos é o suficiente para ele estar liberando energia. Esses são os mais recomendados antes de ir para a academia. São os que você precisa tomar antes de você ir para a academia. Porque há uns 15 minutinhos dá tempo de você chegar na academia e ter o pico de energia, certo? Posso apagar essa parte aqui? Para não vir para cá? Bate aí. Tá batendo selfie, amiga? Ih, é só tu que sofre, Fran. Pronto? Show.
Gente. Sei não, eu não sei não. Ó, vamos lá. Até 15 minutos. Vamos comentar aqui uma coisa. Primeiro, pentoses. São moléculas que possuem até 5 carbonos. As mais famosas, ribose, e a outra é a desoxirribose. Pronto. Por isso que você não pode sair daqui sem conhecer elas. Por quê? Ribose é a composição do nosso amigo RNA. E a desoxirribose é a composição do DNA. Então, elas são obrigatoriamente composição de nucleotídeos. Davi, pera. Não sei o que é esse carinha que tu falou agora, esse tal de nucleotídeo. Vou mostrar para você o que é esse cara. Se liga. No seu DNA e RNA, para ele ser formado, eu preciso da união dessas coisinhas. Primeiro, um grupo fosfato, que vai se ligar com uma pentose. Pentose é o quê? É um açúcar. Então, no seu DNA e RNA, tem açúcar. Entendeu por que é que eu disse que ele libera energia? Se eu quebrar ele, eu tenho energia. Beleza? E aqui, eu tenho uma base nitrogenada. Tudo isso junto é o quê? O nucleotídeo. Beleza? A base nitrogenada pode ser de 4 tipos. Adenina, timina, guanina, citosina ou, às vezes, a uracila. A gente ainda vai falar disso bem depois, certo? A gente ainda vai falar disso. Então, tenham calma. O nosso foco agora é nessa bonitinha aqui, ó. Que possui 5 carbonos e obrigatoriamente a composição do nosso querido amigo DNA ou RNA. Davi, se uma prova me mostrar uma imagem, como que eu vou diferenciar a ribose da desoxirribose? Eu não sei. Olhando para a imagem, eu não sei diferenciar. Exatamente. Aonde que esse oxigênio saiu? Aqui de baixo. Ó, vamos lá. Na ribose, ela é completa. Ela é definida, tá certo? Mais conhecida como C5H10O5. Por que, Davi? Para todo monossacarídeo, tá certo? Para todos os monossacarídeos, eu tenho uma fórmula geral. Eu tenho uma fórmula que eu posso utilizar neles e que vai definir basicamente como eles são. Essa fórmula é CnH2ON. Como assim? Se eu tenho 3 carbonos, aqui vai ficar C3. Beleza? Beleza? Aqui eu vou substituir o N por 3, ó. Opa, deixa eu botar em azul. C3. O N aqui, 3 também. Então fica C3, obrigatório, H6O3. Beleza? Então, se fosse 5, C5H10O5. Se fosse 6, C6H12O6. Sempre o O é o H é o dobro e o O é a mesma coisa que o C. Sempre, tá certo? É obrigatório. Então, a ribose é C5H10O5. Ela é perfeita, é incrível, é desse jeito, certo? Porém, a desoxirribose não é. Sempre que aparecer des na biologia ou na química, lembre-se do seu ex. Eu já dei esse exemplo. Por que lembrar do ex? Um momento, né? Não vou lembrar do ex. Presta atenção. Des significa que você perdeu. Não é mais seu. Acabou. Acabou, já foi-se embora. Des, perdeu. Oxi, você perdeu o quê? Oxigênio. Perdeu o oxigênio na ribose. Então, obrigatoriamente, olha o que aconteceu. Se te mostrarem uma imagem, tá certo? Tiver tudo perfeito e faltando um oxigênio aqui embaixo, é uma desoxirribose. Então, obrigatoriamente é um nucleotídeo de DNA. Beleza? Se te mostrarem uma imagem e tiver tudo plenamente completo, certo? Tudo perfeito, é uma ribose. Deu para entender isso aqui? De boa?
Tranquilo? Olhem aí, pensem se tem alguma dúvida. Tem alguma dúvida na forma estrutural, alguma coisa desse tipo, ou não? Não? Beleza? Beleza. Pronto. A ribose, composição do nosso querido amigo RNA, certo? Forma estrutural, C5H10O5. Como eu identifico a ribose, tá certo? Quando me derem uma imagem. Na parte de baixo, só o que vai me importar é essa parte de baixo. Eu vou precisar ter duas hidroxilas. Duas hidroxilas. Por quê? Significa que eu tenho todos os oxigênios nela, certo? Se por algum acaso tiver uma sem a hidroxila, só com um H ligado, ela perdeu o oxigênio, certo? Então ela ficou como C5H10O por causa da perda do oxigênio. Beleza? Show. Além das nossas queridas amigas pentoses, nós temos as hexoses. Aquilo que o Brasil não é, o hexa, né? Então, hexose. Claro, tem que dar um jeito de você conseguir lembrar, né? Lembrar do ex, falar que o Brasil não é hexa, é complicado nessa aula. Vamos lá. Essas hexoses, quem são? São 3, tá certo? Que você precisa saber daqui, sair daqui conhecendo. Nossa querida glicose, frutose e a galactose. Beleza? Qual é a fórmula das 3? C6H12O6. Por que elas mudam de nome? Porque são isômeros. Exatamente. O que seriam esses 6 isômeros? Elas mudam o local onde está um hidroxila, um hidrogênio. Por exemplo, na glicose tem um hidroxila, é um exemplo bem caricatural, certo? Ó, na glicose eu tenho uma hidroxila desse lado. Só que na frutose a hidroxila está onde? Do outro lado. Simples, certo? Algumas delas, como a galactose, ela não é só um isômero estrutural, como também de fórmulas moleculares, porque aqui eu vou ter um aldeído, tá certo? Vai acabar aparecendo um aldeído, que aí vocês vão ver mais na química, tá certo? Mas aqui, ó, glicose, frutose e galactose são isômeras. Possuem a mesma fórmula estrutural, porém, o que modifica nelas é a posição de alguns componentes, certo? Ou para um lado, ou para o outro. Qual dessas o seu corpo prefere? Glicose. Davi, se eu tenho glicose, meu corpo vai aproveitar? Vai. Se eu tenho frutose, ele vai aproveitar? Vai também. Só que ele vai usar a frutose para transformar em glicose. Se eu tenho galactose, do mesmo jeito, ele pega a galactose e transforma em glicose. É obrigatório, certo? Aí que surge um problema. Para fazer essa transformação, eu preciso de uma enzima. Existe uma doença chamada galactosemia, que você não possui a enzima que transforma a galactose em glicose. Então você acaba acumulando essa bonitinha. Problemas enzimáticos a gente chama de intolerância. Ou seja, se eu tenho intolerância à galactose ou galactosemia, é porque eu não tenho a enzima. Deu para entender? Intolerância à lactose, eu não tenho a enzima que degrada a lactose. Certo? Sempre que falar em intolerância, você não produz a enzima. Pode ser a enzima para transformar, a enzima para quebrar, para qualquer coisa. Mas eu estou falando de enzima. É a lactase. É a galactase hidrogenase. Tem um nomezinho a mais, mas é sim, tem que ter esse asezinho no final. Perfeito. Bateram foto dessa parte? De boa? Vamos lá. Se eu estiver indo muito rápido, ou se minha letra estiver muito feia, ou se vocês não estiverem entendendo, me avisem, por favor. Certo? Daí, as hexoses, elas são fundamentais porque é elas que nós vamos usar como monômeros. É elas que a gente vai utilizar
para formar as outras estruturas. Eu não tinha falado dos monossacarídeos? São moléculas simples? Agora eu vou para os nossos queridos amigos oligosacarídeos. O que significa oligo? Poucos. E sacarídeo? Açúcar. Então eu tenho poucos açúcares. São estruturas formadas pela união de 2 monossacarídeos, 3 monossacarídeos, até no máximo 4, certo? São estruturas pequenas. Os mais famosos são os disacarídeos. Eles são feitos como, Davi? Unindo 2 monossacarídeos, 2 hexoses, certo? Todo disacarídeo é feito unindo 2 hexoses. Quem tem que estar presente em todos? A glicose. Todo disacarídeo tem quem? Beleza? É obrigatório. Todo disacarídeo tem que ter glicose. Se eu estiver juntando glicose mais glicose, se eu estiver juntando glicose mais frutose, ou se eu estiver juntando glicose mais galactose. Então, é aqui onde o filho chora e a mãe não vê, porque a maioria dos vestibulares vai te pedir, tá certo? Para dizer quem são esses caras. Glicose mais glicose eu formo a maltose. Glicose mais frutose eu formo aquilo que você usa para adoçar o seu café, a famosa sacarose. O que você usa como açúcar de casa não é glicose pura, é sacarose. Retirada de onde? Da cana de açúcar, certo? É a sacarose, nossa querida amiga. Glicose mais galactose eu formo a lactose. Você pega essa lactose e bote um asterisco enorme na cabeça dela. Porque de todos os disacarídeos, essa aqui é a mais falada. Por quê? Não. Porque ela causa doença. Não é que ela causa doença, é que tem uma doença relacionada a ela. Entendeu? Uma doença que nós confundimos muito. Intolerância ou alergia. Qual a diferença? Primeiro, tem diferença entre intolerância e alergia? Tem. Exato. Intolerância é enzimática. Apareceu intolerância, você chama de quê? Enzima. É problema com enzima. Beleza? E alergia? É quando o seu corpo trata a lactose ou a proteína do leite como se fosse um vírus de uma bactéria. A proteína do leite ou a lactose chega, seu corpo recebe ela com escopeta, vem para cima. Ele faz o seu corpo despertar uma resposta imunológica contra esse cara. O que vai causar aquela coceira na garganta, a pinicada na pele, certo? Causa febre às vezes, e todos esses fatores. A alergia, ela é conhecida como resposta imunológica. Intolerância é deficiência enzimática. Tranquilo? De boa ou não? Fala em sério, tá dando para entender ou não? Show? Então, vamos lá. Deficiência enzimática, resposta imunológica. Davi, ainda não entendi. Eu dei um exemplo na aula passada, certo? Sobre a formação de carboidratos. Tem o OH aqui, OH aqui. Eu tenho aqui 2 hexoses, certo? Eu vou precisar uni-las para formar um disacarídeo, certo? No caso, vamos dizer que aqui é a lactose. Acabei de formar a lactose. Uni uma glicose e uma galactose para formar essa lactose. Para vir para cá, esse processo recebe um nome chamado de síntese por desidratação.
Falei isso aula passada, vale a pena revisar, certo? O que é essa síntese por desidratação? É o momento em que eu sintetizo alguma coisa, mas eu perco água. Cadê o meu pincel? Como assim, Davi? Olha aqui, ó. Eu vou juntar essas duas partes, mas eu vou perder H2O. Eu sintetizei um composto novo, não foi? Mas eu perdi o quê? Água. Síntese por desidratação. Beleza? A volta é chamada de quê, hein? Não. Hidrólise. Hidrólise, certo? Aqui eu tive uma quebra. Lise significa o quê? Quebra. E o hidro? Água. Eu quebrei usando lá. Eu taquei água aqui no meio. Eu peguei H2O e joguei aqui. Então eu peguei a água e usei para quebrar. O problema, a hidrólise nunca é realizada de uma forma simples. Para ela acontecer, eu preciso de uma enzima. A enzima que quebra a lactose é chamada de lactase. Então, uma pessoa que tem intolerância à lactose não tem lactase, por isso ela não quebra a lactose. Perfeito, de boa. É assim que vai acontecer no corpo de uma pessoa que tem intolerância à lactose, não pode se alimentar de leite. Quando se alimenta, a lactose vai ficar acumulada? Não, ela vai ser quebrada pelas bactérias. E bactéria não vai fazer o ciclo de Krebs bonitinho. Vai começar a liberar ácido lático, que vai causar dor de barriga, que vai fazer a pessoa ir ao banheiro diversas vezes consecutivas. Certo? De boa, né? Aqui? Tranquilo? Então, até aqui, olha o que eu falei. Função estrutural, formar a estrutura do nucleotídeo, função energética. Aqui, monta estruturas maiores, tá certo? Que no nosso corpo vão ser quebradas e vão ter funções energéticas, tá certo? Então, intolerância e alergia, já sabemos diferenciar, e sempre que aparecer, eu vou falar isso depois, lá em proteínas, mas sempre que aparecer perguntando sobre o nome de uma enzima, o nome de uma enzima é dado como? Sempre vai ter o substrato, que é aquilo onde ela se liga, mais o sufixo ase. Davi, não entendi. Maltose, o nome da enzima é a mal, porque o substrato é a maltose e eu acrescento ase no final. Sacarose, a enzima é a sacar. Lactose, laqui. Se o substrato for o alfa-cetoglutarato. Exatamente. Não importa o tamanho do nome, certo? De hidrolipoil transacetilase. Tendo um ase no final é o quê? E no caso da lactase? Desidrogenase. Desidrogenase. Por Tem... que é o desidrogenase? Que ela vai tirar o... Ela tira o hidrogênio. Ela botou o ase só para dizer a função dela e dizer que ela é uma enzima. A função dela é tirar um hidrogênio da nossa querida amiga, a lactose. Na verdade, ela vai modificar o hidrogênio de local, certo? Para poder formar a glicose. Aí, por isso que a gente chama galactase desidrogenada. Beleza? Mas tem o ase. É obrigatório que tenha o ase. Aí vão existir outras enzimas também, né? Que vai ter a função dela depois. Perfeito. Vai ter várias enzimas. Para quebrar a glicose, a gente usa 10. Para quebrar a glicose, a gente usa 10. 10 enzimas. No ciclo de Krebs são mais 8. Na cadeia respiratória são mais 5. E assim sucessivamente. Não, nenhum vestibular vai te cobrar nome e função de cada enzima. Nenhum vestibular vai te cobrar nome e função. Às vezes, por exemplo, eu passei na UES. Eu costumo dizer que eu só passei na UES por causa dessa dica aqui que minha professora passou para mim. Porque lá na questão tinha dizendo assim, ó, enzima que tem função antioxidante, que trabalha tal. Deu várias explicações sobre a enzima. Eu parei e pensei, gente, eu não sei de função sobre enzima. Não sei de função de enzima. Como eu vou resolver essa questão? Fui para os itens. Quando eu fui olhar os itens, o único item que terminava em ase era o correto. Era o único item que falava sobre enzima. O único, certo? Então, eu costumo dizer que essa dica me fez passar na UES, porque é uma das questões que eu mais me lembro. Já que faz tempo, 2015.
Vamos lá. Bateram foto dessa parte? Aqui, ó. Anotaram, bateram foto, de boa? Ou não? Tranquilo? Então, vamos embora. Polissacarídeos. Os últimos. Te pergunto, disacarídeo é solúvel em água? Sim ou não? Tipo, se eu botar uma colher de açúcar de dentro de casa no leite, ele vai se dissolver? Vai, é solúvel em água. Tem sabor doce esses caras? O açúcar de casa tem sabor doce? Tem. Todos esses aqui têm sabor doce, certo? Agora vamos lá. Polissacarídeos são solúveis em água? Não solúveis. Não tem o pé do perigo deles serem solúveis em água. Daí eu te pergunto, tem sabor doce? Sim ou não? Polissacarídeo. Batata frita é doce? Batata frita é só amido. Não são doces. A dica que eu te dou. Quanto mais carbono uma substância tiver, mais apolar ela fica. Quanto mais carbono uma substância tiver, mais apolar ela fica. Substâncias apolares são solúveis em água? Não, apenas substâncias polares, certo? Então, não são doces e não são solúveis em água. Quanto mais carbono eu tiver, não vou ter solubilidade. Aqui, eu tenho pouquíssimos carbonos. Só que agora imagina essa molécula multiplicada por 100. Várias e várias vezes, repetida. Eu tenho grande quantidade de carbono. Ela fica extremamente apolar. E é aqui onde a gente vai ver muito da função ou é energética ou estrutural. Volto a frisar isso. Por quê, Davi? Dos 4 polissacarídeos que um vestibular pode te cobrar, olha aqui o nome deles. Celulose, quitina, amido e glicogênio. Os 4 polissacarídeos fundamentais que um vestibular pode te cobrar. Existem outros? Óbvio que existem outros. Mas esses aqui são os que você precisa conhecer obrigatoriamente. Certo? Por quê? Celulose tem função estrutural. Nas plantas, ela é a parede celular. Beleza? Pra gente, ela serve para quê? O que vocês estão escrevendo, o famoso papel. E na nossa alimentação, com fibras. Por que ela serve como fibra alimentar? Porque você não tem uma enzima chamada celulase. Você não tem essa enzima. Nenhum animal tem essa enzima. Nenhum animal tem celulase. De novo, nenhum animal, mamífero no caso, desculpa, nenhum mamífero tem celulase. A maioria dos insetos também não tem. Não, vou dizer, nenhum animal tem. O que é que vai acontecer? A vaquinha só se alimenta de quê? Grama. Grama só tem o quê? Ela não digere a celulose. Por isso que existe um protozoário no estômago da vaca que produz a celulase. Esse protozoário quebra a celulose e a vaquinha se aproveita do resto. Se eu tirar o protozoário da vaca, o que é que acontece? Se eu tirar a vaca do protozoário, ele morre, ele desaparece. Aí a gente chama de mutualismo. É uma relação onde os dois dependem um do outro obrigatoriamente. Sabia que o cupim não come madeira? Mas, Davi, já vi uma casa ser derrubada por cupim. Não. O cupim, ele pega a madeira, ele tritura ela, mas ele não consegue digerir. Quem vai digerir é um protozoário que está no estômago dele. Por quê? Animais não têm celulase. O protozoário digere para o cupim poder se alimentar. Beleza? Função energética ou estrutural?
estrutural. Certo? Vamos lá. Quitina. Quitina, não confundam com actina, tá certo? Nem nada do tipo dessas coisas. Quitina, ela é parede celular das plantas? Não. Dos fungos. Os fungos têm uma parede celular composta de quitina, certo? Aonde vai auxiliar na proteção dele. Os únicos seres vivos que não têm parede celular são animais protozoários. Os únicos. Bactéria tem parede celular. Alga tem parede celular. Fungo tem parede celular. Planta tem parede celular. Qual a diferença da gente para eles? A parede celular não permite a locomoção. A gente não tem parede celular, então a gente consegue se locomover. Porque a parede celular codifica uma rigidez estrutural. Tanto que os fungos são parados, as algas são paradas, as plantas também. Protozoários e animais se deslocam. Então, a presença de parede celular configura no ser vivo uma rigidez. Se não tem parede, se locomove. Beleza? Essa quitina, a gente consegue degradar? A gente não tem a quitinase, que é a enzima que degrada a quitina. É impossível. Tanto que a quitina é utilizada como exoesqueleto dos artrópodes. Quem são os artrópodes? É escorpião, aranha, barata, formiga, carrapato, tudo isso é artrópode. Sabe o exoesqueleto deles? É feito de quitina. Tá bem, então significa que se eu comer uma formiga, a formiga entrar no meu corpo, é capaz dela sair ainda viva? É. Ela pode morrer sem ar, pode morrer asfixiada, mas você não vai digerir ela, porque você não digere quitina. Coisa maravilhosa, né? Quitina é solúvel em água? Não. Tem sabor doce? Pega uma barata, não morde a barata não. Com certeza ela não vai ter sabor doce, certo? O alface tem gosto de pirulito? Celulose não é doce de jeito nenhum. Então lembre-se, polissacarídeos não são doces e não são solúveis em água. Beleza? Seguindo, aqui a gente tem dois caras que são fundamentais. Porque esses caras vão cumprir a função energética. Mas é uma função de reserva energética. Gente, os oligosacarídeos, esses disacarídeos em si, demoram de 15 a 45 minutos para serem degradados no nosso corpo, certo? Os polissacarídeos demoram de 45 minutos até 4 horas para serem degradados. Vocês estão vendo as Olimpíadas, então? Todo mundo ali assistindo e tal. Eu não estou, não. Eu não vou nem mentir, tenho tempo para isso, não. O Brasil lá competindo. As meninas do futebol, antes delas irem jogar bola, certo? Antes delas irem dar o show lá, elas comem 4 horas antes de entrarem no campo. Vocês acham que elas comem o quê? Uma salada? Um suco? Alguma coisa assim? Não. É lasanha, macarronada, é massa, é polissacarídeo. Pra quê? Chegar na hora do jogo, elas não podem estar de bucho cheio. As meninas, quando forem jogar, não podem estar de bucho cheio. É obrigatório, certo? Então, elas comem o polissacarídeo para na hora do jogo, 4 horas depois, ele está sendo quebrado. Aí, elas vão ter a capacidade de produzir o máximo de energia. Por isso que a alimentação de jogador de futebol, a alimentação de atletas de alto nível, é muito carboidrato. É macarronada, é lasanha, é pizza antes do jogo. Às vezes infecção intestinal também chega com isso, mas a alimentação deles é pesada. Para ter energia no horário do jogo. De onde vem essa energia? Do amido e do glicogênio. O amido é reserva energética, mas ele é uma reserva energética exclusiva das plantas. Reserva energética das plantas. O glicogênio é reserva energética animal. É nossa. Certo? Por isso eu perguntei, batata frita é doce? Vocês me responderam não.
Por quê? A batata, ela é somente e exclusivamente amido. Ela não tem sabor doce. É impossível, certo? Mais uma vez, polissacarídeos não são doces. Você não produz amido de forma alguma. Você se alimenta de amido para o quê? Para quebrar ele. Beleza? Como é o nome da enzima que degrada o amido? Amilase. Bota um L aí. Quase, foi perto. Não é uma amidase, é uma amilase, tá certo? Glicogênio é a glicogenase. Você pode falar glicogenase, não tem problema nenhum, certo? Glicogênio, eles no nosso corpo são encontrados em dois cantos: fígado e músculo. Hã? É a nossa reserva energética, certo? Quando a gente se alimenta de glicose, a gente não vai usar ela toda, certo? Então a gente guarda ela na forma de glicogênio, que é uma reserva energética de longo prazo, certo? Se faltar glicogênio no nosso corpo, a gente usa os lipídios. Beleza? Meio lá, meio cá. Pronto. O glicogênio. Pronto. Uma planta. Oi. Posso. Posso sim. Só um minuto. Ó. O que vai acontecer quando você se alimenta? Você vai estar dando uma alta carga de glicose no seu corpo, certo? E, basicamente, você não tem para onde levar essa carga de glicose. Eu vou fazer o quê? Eu vou urinar essa glicose? Não, eu preciso guardar. Eu guardo na forma de glicogênio. O glicogênio é um polissacarídeo formado da união de várias glicoses. Beleza? Então, é uma reserva energética de longo prazo. Vai, fala. Dessa reserva energética, qual é a que fala que fica como se a gente vai fazer aquele teste de sangue para saber quando a gente tem glicose? Não. Ali é a glicose circulante, é a que você está utilizando, certo? Essa reserva aqui eu preciso pegar um pedaço do fígado para conseguir avaliar, entendeu? Ou do músculo. O que é a cetose ou cetoacidose, tá certo? O que é que acontece? Basicamente, quando você se alimenta de açúcares e você tem algum problema metabólico, ou seja, você não está digerindo esses açúcares da forma correta, eles ficam acumulados aonde? Não, no sangue. Alta quantidade de glicose no sangue acaba trazendo uma acidificação para o sangue, tá certo? Que a gente chama de cetoacidose ou cetose. Por quê? Porque essa glicose não tem glicose aqui. Porque essa glicose aqui, ela vai sendo degradada pelo sangue. Só que não vai sendo degradada da forma correta. Então ela acaba acidificando o sangue. Isso é bom? Não. Porque vai matar a hemácia, vai destruir outras células. A dieta cetogênica, o que você vai fazer é cortar a glicose. Você tira o carboidrato para queimar o quê? Lipídio. Entendeu? A cetoacidose já é o excesso de glicose que está acumulado no meu sangue. Beleza? Aí a cetose funciona acidificando o sangue também? No sangue. Não, também. Faz, de todas as formas. A dieta cetogênica, ela precisa ser controlada pelo nutricionista, porque senão pode te causar mal. Ela precisa ser... Vamos lá. Se o sangue está muito ácido, você não vai conseguir absorver da forma correta o oxigênio. Então vai te causar uma anemia, de começo. Se o sangue está muito ácido, o seu rim, que é quem recebe o sangue diretamente, vai acabar sendo sobrecarregado de prótons, causa uma sobrecarga renal. O seu fígado pode começar a acumular glicose para tentar tirar a acidez do sangue, certo? Vai. Aí bota a glicose no fígado, e ele vai começar a transformar esse glicogênio em gordura, causando uma esteatose. Então, por isso que a diabetes é um problema sistêmico, porque